vamos lá. Vamos ouvir, inclusive, o Messias, para saber como que ele está se sentindo diante de tudo isso que está acontecendo, né? Ele tem ido lá buscar os senadores, que parecem muito ocupados, alguns recebem, não recebem, mas ele ontem, ali numa conversa rápida com os jornalistas, ele disse que tem muita fé e que está tranquilo. Vamos ouvi-lo. A minha expectativa é continuar o meu trabalho da forma como eu sempre me portei a vida inteira, com muita fé, com muita humildade, apresentando o meu trabalho, apresentando o meu currículo. Eu estou muito tranquilo, tenho sido muito bem recebido pelas senadoras e pelos senadores. O clima é um clima de uma recepção muito respeitosa. E aí, professor Mairovich, como é que fica essa situação, né? O candidato do Supremo Tribunal Federal passar por essa situação agora, pública inclusive. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Bom, em primeiro lugar, ele que foi indicado é vítima de uma briga de quinta categoria entre o Alcolumbre e o Lula. E o coitado é usado. Então ele recebe pontapés e socos de todos os lados e ele não é culpado de nada disso. Ele foi indicado, a indicação não é dele. Então, mas ele fica como sparring numa briga de terceiros. É muito feio isso, muito ruim. O Josias já abordou toda essa questão muito bem. Eu gostaria, não tenho em mãos no momento, de saber se o regimento permite isso que está sendo feito. Que leitura se está fazendo do regimento, o Alcolumbre está fazendo do regimento, porque essa leitura me parece autoritária e inconstitucional, porque a Constituição assegura o quê? Que os representantes dos estados e representantes da população, no caso temos o Senado, que se representa o Estado, nós temos o direito de saber. Isso tem que ser transparente, isso tem que ser feito da melhor forma. Ou seja, buscar o que? A manifestação dos senadores. Se está atrasando pouco, se não está atrasando pouco, isso não. O que interessa é o voto. E ele, de alguma forma, está cerceando isso. Muito bom, é constrangedor mesmo, muito triste a gente ver, quinta categoria, né? Tira o nível total das nossas instituições. Professor Mairovich, vamos lá. Até o que a gente recebeu aqui também de notícia da Mônica Bergamo, está na coluna dela hoje, é que o ministro Alexandre de Moraes, que dizem que ele estava ao lado, por exemplo, daqueles que são contra Messias, né? Diz que ele conversou por telefone com Jorge Messias, o Alexandre de Moraes, na semana passada. Essa é a informação que a Mônica Bergamo nos traz. E que Moraes apoiava o senador Rodrigo Pacheco para a vaga do Barroso. Pacheco também é o preferido da Davi Alcolumbre, que é isso que a gente está falando até agora. E a posição do ministro era isolada. Mas agora não diz também se ele está apoiando ou não. Diz que eles conversaram aí para parar as arestas, mas que não se posicionou. É interessante porque o único ministro que até agora não parabenizou o Messias pela indicação de forma pública ou privada foi o Flávio Dino, que teve aí alguns desentendimentos com o Messias em outras oportunidades. Essas declarações dos ministros do Supremo Tribunal Federal também são importantes? Elas pesam nessa escolha, professor Mairovich? Olha, é lamentável que os ministros saem a apoiar indicados ou façam manifestação de modo a que fique claro que eles são contra ou que não é candidato da predileção deles. Isso é muito ruim. Ministros deveriam receber ou se inteirar de uma lição e praticar essa lição dos locutores de futebol. Existem alguns locutores de futebol, e eu cito dois amigos, o Oscar Ulisses e o Kleber Machado, onde até hoje eu não sei que time eles torcem. Isso mostra o quê?
mostra isenção, e que tem que ter. Imagina um ministro que é contra uma indicação do outro, se manifesta e, de repente, essa indicação é aprovada e ele vai ficar do lado do outro, já cria uma desarmonia. Ora, essas coisas do Supremo estão passando dos limites. Então, é o Supremo o tempo inteiro. De repente, nós vamos saber que onde corta o cabelo, que creme de barba usa o Moraes. Eu já ia falar que corta o cabelo, mas arranchei. É, mas que creme de barbear usa. Olha, passa do limite. O juiz tem que ter uma função discreta, tem que aparecer o menos possível. Ai, ai, não, essa foi boa, onde ele corta o cabelo. Não, mas eu acho que ele deve raspar a careca, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Então, Olha, usa gilete, usa lavar, Os usa dois. gilete, Cafezinho usa todo mundo tomou o navalha, meu, então, ó. ou Todo mundo com cafezinho. consultaremos o Josias. não, eu quero dizer que eu frequento o barbeiro. Eu frequento o barbeiro, Ele faz a porque barba, dá pra perceber a barba dele bem Não, cortada. usa barba. Aí, ó. Ó, vamos Inclusive, lá. quando eu tô do lado do meu pai, que me chamam de careca, ele falou, não, ele careca não, ele tem muito pelo. Então, tem muito pelo. Ainda faz aqui, ó. Olha, tem. Cabelo Coisa tenho que eu compensa, aqui, tá, Josias? Tenho muitos cabelos.